Mas eu entendo a questão da internet. E o pior é que na última aula, eu até comentei com as meninas que eu comecei a dar aula e esqueci de começar a gravar ao mesmo tempo, né? Ficou só 24 minutos de aula, mas vai ser postada mesmo assim, para que vocês possam acompanhar. Retomando de onde a gente parou, deixa eu fechar aqui. Predicado verbo nominal. Nós falamos na aula passada sobre sujeito e predicado, fizemos aquele apanhado, aquela retomada sobre transitividade verbal, né? Falou de verbos transitivos diretos e indiretos, que o seu complemento é chamado de objeto direto e objeto indireto. E agora estamos falando sobre os tipos de predicado, que está associado à presença do verbo. Para fazer análise dessa oração, eu primeiro vou procurar o verbo para saber quem é o sujeito, para saber do que se trata esse predicado. Para eu determinar se eu tenho um predicado nominal, eu olho a presença do verbo. Deixa eu só admitir aqui, peraí. Eu olho a presença do verbo e vejo se esse verbo é um verbo de ligação ou é um verbo de ação. Se eu tiver um verbo de ligação, cafezinho, né? Se eu tiver um verbo de ligação junto com um predicativo, esse predicativo, ele está falando algo sobre o sujeito. E o que ele fala é uma qualificação sobre o sujeito. Então, para eu determinar o tipo de predicado, primeiro, predicativo e a presença de um verbo de ligação determina que o meu predicado vai ser nominal. Se no lugar do verbo de ligação eu tiver um verbo de ação, aí eu já sei que esse predicado não será nominal, será um predicado verbal. Tudo bem em relação a isso? Sofia, Brenda, Alana, tudo bem, né? Foi só uma retomadazinha do que a gente viu na aula passada. O que é o predicado nominal e o que é o predicado verbal. Nominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Predicativo é uma qualificação em relação a esse sujeito. Predicado verbal, presença de verbo de ação. Não há predicativo nessa oração, certo? Aí a gente vai para o terceiro tipo de predicado, que é o verbo nominal. Bora lá. Predicativo, verbo nominal. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado. Se lá no predicado nominal eu tenho a qualificação e a presença do verbo de ligação, lá no predicado verbal eu tenho o verbo de ação, aqui eu vou ter os dois juntos, tanto nominal quanto verbal. Enquanto lá no predicado nominal eu tenho o núcleo sendo um nome ou um nome, né, que pode ser tanto substantivo quanto adjetivo. Lá no predicado verbal, o núcleo é um verbo de ação. Aqui eu vou ter a presença dos dois. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Nesse caso, há presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Aqui eu vou abrir vocês para que vocês me digam qual é a diferença, o que é que vocês imaginam que seja a diferença entre predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Me respondam o que é que vocês acham que tem de diferente entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Pensem, sugestionem,
Joguem aí informações, o que vocês acham que pode ser. Vamos lá? Lá no predicado nominal, só dando uma dica. Lá no predicado nominal, quando a gente fala que o predicado nominal é marcado por um verbo de ligação e a presença de um predicativo do sujeito, essa qualificação, atenção aqui, vou até baixar mais um pouquinho aqui para o meu rosto ficar todo enquadrado. Essa qualificação está direcionada, diretamente ligada a uma qualificação ou caracterização do sujeito. Quem é o sujeito dentro da oração? Quem é o sujeito da oração? O sujeito da oração não é sobre quem o predicado está falando? Ou é sobre quem a ação do verbo está sendo realizada? Algo dito, algo realizado? Lá no início, quando eu digo assim, ó, Lúcia caminhou neste final de semana. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito dessa oração? Lúcia. Lúcia. Eu estou falando do sujeito que é Lúcia. Mas quando eu digo assim, ó, Lúcia está cansada. Quem é o sujeito? Lúcia está cansada. Quem é o sujeito? Isabelle? Está cansada. Quem é o sujeito dessa oração? Como é que eu sei quem é o sujeito? Eu faço a pergunta para o verbo. Qual é o verbo? Está. Está. Então, qual é a pergunta que eu faço para esse verbo? Quem está cansada? Não é isso? A resposta que o verbo me dá é o meu sujeito. Quem está cansada? Lúcia. Então, Lúcia é o sujeito. Aí eu pergunto para vocês, esse verbo está, ele é um verbo de ligação ou ele é um verbo de ação? Ligação. É um verbo de ligação. E o cansada? É um adjetivo ou é um substantivo? Adjetivo. É um adjetivo. Sendo um adjetivo, eu tenho um predicado nominal ou um predicado verbal? Aqui, ó, nesse exercício que eu estou fazendo com vocês agora, eu estou retomando todo o assunto que a gente fez, que a gente está estudando. Se vocês estão me dizendo que eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo estar, e estão me dizendo que cansada é um adjetivo, aí eu pergunto para vocês, esse predicado desta oração, Lúcia está cansada, é um predicado nominal ou verbal? Verbal. E aí, concordam com a Alana? Meus amores, agora eu me preocupei. Vamos de novo. Vamos de novo. Atenção aqui para mim. Toda a atenção para mim. Quando eu vou fazer a análise da oração, uma oração completa, eu tenho Alana parece feliz. Deixa eu te responder em relação ao que você perguntou aqui no chat, Alana. Eu não recebi as provas ainda.
Como vocês sabem, eu moro em Teresina, as provas estão na plataforma e eu vou, ou a escola me manda impressa para a casa do professor Fernando, eu vou lá pegar para fazer a correção, ou eu mesma faço a impressão. Nesse caso, eu acho que eu mesma vou fazer a impressão. Então, eu faço a impressão esses 2 dias, né, hoje ou amanhã, e faço a correção e até na outra semana, terça ou quarta-feira, a nota de vocês estarão na plataforma, tá? Sempre vai demorar um pouquinho a minha prova, a prova da professora Aline, justamente porque a gente tem essa demanda da prova chegar até aqui, tá? Pronto. Respondido. Atenção. Alana parece alegre. Alana parece alegre. Como é que eu determino quem é o sujeito? Aqui está claro e evidente para vocês quem é o sujeito. Quem é o sujeito? Alana. Alana. Mas se eu não soubesse, eu iria para o verbo. Qual é o verbo? Qual é o verbo dessa oração? Alana parece alegre. Repita a frase, por favor. Alana parece alegre. Parece. Parece. Se eu não soubesse quem é o sujeito, eu ia perguntar o que para o verbo? Quem parece alegre? A resposta que o verbo me desse seria o sujeito. Tá claro isso para vocês? Aí a gente vai, como é que eu vou saber? Porque eu já sei quem é o sujeito, tudo que sobra além do sujeito será o meu predicado. E nesse predicado eu tenho a presença do verbo. Isso também já está claro para vocês? Tirando o sujeito, tudo que me resta é o meu predicado com a presença do verbo. Aí eu olho para esse verbo e tenho que determinar se esse verbo é um verbo de ligação ou é um verbo de ação. Tia, eu não consigo decorar quais são os verbos de ligação. Mas olha o restante do predicado. O que vem depois, além do verbo, é uma qualificação, é uma caracterização sobre o sujeito ou é determinação de uma ação? Aí eu digo a vocês, Alana parece alegre. Esse alegre é uma ação ou é uma qualificação? Eu tenho um substantivo ou eu tenho um adjetivo? Ou o resultado de uma ação? Eu tenho o quê? Um adjetivo. Eu tenho um adjetivo. Parecer é um verbo de ligação. Alegre é um adjetivo. Então, nesse caso, o meu predicado é um predicado nominal, porque o núcleo desse predicado é um nome. Eu tenho o verbo de ligação, que vai fazer a ligação entre o sujeito e os outros termos, e o núcleo, a parte mais importante desse predicado, é um nome, e nesse caso é um adjetivo, porque a gente viu que os nomes podem ser classificados tanto quanto substantivos e adjetivos. Tudo bem? Predicado nominal. Presença do verbo de ligação e uma qualificação do sujeito. Essa qualificação do sujeito é chamado de predicativo do sujeito. Já quando eu tenho predicativo do objeto, essa qualificação vai se relacionar ao objeto. Lembram lá do objeto direto e indireto? Que é um complemento do termo, um complemento do verbo transitivo. Lembram disso? Então, isso quer dizer que nesse predicado verbo nominal, eu tenho a presença de 2 tipos de verbo. Tanto o verbo de ação, quanto o verbo de ligação. Eu tenho o resultado da ação do verbo e eu também tenho uma qualificação em relação ao sujeito ou ao objeto. Por isso que a gente chama de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Vamos para esse daqui para esmiuçar mais um pouquinho. Ó. Nesse caso, do predicado verbo nominal, olhem para cá, para o computador, para o celular de vocês, para a tela.
Nesse caso, há a presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto quando se tratar de um predicado verbo nominal. Ou seja, complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo a esse objeto uma característica. Olhem o exemplo que está aqui. Ó, Suzana chegou cansada. Estão vendo o exemplo? Suzana chegou cansada. Esse chegar é um verbo de ação, correto? Entendido? Chegar. Ela chegou atrasada. Chegar é um verbo de ação. Porém, aqui, ó, o cansada é resultado da ação verbal ou é uma característica em relação a Suzana? Ou é uma qualificação? Suzana está cansada. Suzana parece cansada. Suzana permanece cansada. Aqui eu tenho um resultado da ação verbal ou eu tenho uma qualificação, um adjetivo em relação a Suzana? Samuel, você está me ouvindo direitinho? Brenda? Tá dando para ouvir? Você está entendendo? Oi. Sim, tô ouvindo, tudo direitinho. E você está entendendo? Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Olhem para cá. Chegar é um verbo de ação, cansada é um adjetivo. Então aqui eu tenho o verbo de ação junto com a qualificação do sujeito. Então eu tenho a presença dos dois. Quais são os núcleos? O verbo de ação, chegar, e a qualificação em relação ao sujeito, cansada. Então aqui eu tenho o predicado verbo nominal. Nesse segundo exemplo aqui, ó, terminaram satisfeitos o trabalho. Terminaram, concluíram. Terminaram. Quem terminou? Bora fazer a análisezinha dessa oração aqui, ó. Quem terminou? Eles. Nós. Eles terminaram satisfeitos o trabalho. O terminar é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Ligação. O quê? Não entendi, Alana. Falhou aqui. Ação. De ação. Terminar, concluir. E satisfeitos? E satisfeitos? Ligação. É uma qualificação. Aqui não é verbo. Aqui é uma predicação em relação ao sujeito. Então, eu tenho o verbo de ação, a presença do verbo de ação, que já determina que esse predicado é verbal, mas eu também tenho a informação de uma qualificação em relação ao sujeito. E se eu tenho qualificação, eu também vou ter o predicado nominal. Como eu tenho a presença dos dois, eu tenho verbo nominal. E aí? Fui clara? Isabelle, me diga se você está entendendo. Alana, Brenda, sejam sinceros e se tiverem com dúvida, vocês podem questionar. Dizer, tia, eu não entendi. A senhora pode repetir sobre qualificação do sujeito? Eu posso repetir o quê, Flor? Tá falhando o teu áudio. Sobre qualificação do sujeito. Ó, a qualificação do sujeito, Isabelle, pensa qual é a classe gramatical. Para facilitar, qual é a classe gramatical que qualifica o substantivo? Lá nas classes de palavras, aí eu vou trabalhando artigo, palavra que define o substantivo. O que é o substantivo? Substantivos são palavras que nomeiam seres em geral. O que é o adjetivo?
Uma característica do substantivo? Uma característica ou uma qualificação, né? A gente fala de característica ou qualificação, mas essa qualificação nem sempre quer dizer que seja algo bom. Quando eu digo assim, ó, Marcelo é estressado. Estressado é um adjetivo que está qualificando o Marcelo, está caracterizando. O que você precisa perceber, não é só a Isabelle, mas todos vocês, é que eu tenho uma qualificação em relação a esse sujeito. Que eu tenho uma característica ou qualificação, marcada também pela presença de um verbo de ligação. Esse verbo de ligação não determina o final de uma ação verbal, de uma ação, mas de um estado, de uma característica. Está triste, parece cansado, parece feliz, parece insatisfeito. Tudo que vem depois desse verbo, ele pode ser tanto um nome, que nesse nome pode entrar o substantivo ou o adjetivo. Olha, eu vou apagar aqui, ó, para mostrar para vocês essas palavrinhas que estão aqui, ó. Peraí. Ó, cansada, estão acompanhando aqui? Satisfeitos, desagradável. Cheiro desagradável. Cheiro, substantivo, desagradável é o quê? Desagradável é o quê? Adjetivo? Adjetivo. Cansada é o quê? Suzana, substantivo, cansada, Adjetivo. adjetivo. Tudo bem, Isabelle, agora? Tudo bem, Alana, Samuel, Brenda, Sofia, minha flor, me fale. Sofia e Brenda são assim as mais caladas. Aí eu sempre fico na dúvida. Tá tudo bem, Sofia? E Sofia, sem contar que nem pela expressão facial eu consigo lhe decifrar. Porque você tá sempre assim, ó, olhando aqui, atenta, sem o sorriso, nada. Tá tudo bem? Brenda? Tá. Aí a Brenda nem imagem eu tenho. Aí pronto. Ferrou. Mas tá tudo certo? Todos vocês, posso dar continuidade? Beleza. Ó, eu tô com vocês todos abertos aqui na minha telinha para dizer assim, a qualquer momento, em qualquer situação, quando eu estiver falando ou quando eu terminar, que vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem interromper e dizer, olha, explica isso aqui de novo que eu não entendi. As aulas são para isso, tá? Para que se tirem as dúvidas, para que vocês... Eu sei que quando vocês estiverem fazendo atividades, essas dúvidas podem surgir, mas vocês precisam anotar ela num cantinho e depois me perguntarem, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, ó, por último, considerou a caminhada desagradável. Quem considerou? Ele ou ela? Ele ou ela. Perfeito. Ele ou ela considerou a caminhada desagradável. Considerar é um verbo de ação. Desagradável já será uma qualificação em relação a essa caminhada aqui, ó. Uma característica da caminhada. Se eu tenho a presença de um verbo de ação, eu já sei que esse predicado será um predicado verbal. Mas logo em seguida, eu tenho aqui uma qualificação em relação a essa caminhada, que é o objeto. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Deixa eu botar essa frase. Peraí. Eu vou colocar essa frase numa... Peraí.
Pronto. Olha aqui, ó. Considerou a caminhada desagradável. Aí eu perguntei para vocês quem é o sujeito. Para eu descobrir o sujeito que não está aqui, eu procuro o verbo. Cadê o verbo? Considerar. Tá aqui, ó. Considerou é o meu verbo. Aí eu pergunto o que para o verbo? Quem considerou a caminhada desagradável? Vocês já me disseram que é ela. Esse verbo aqui é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Que também pode ser chamado de verbo nocional, tá? Vocês podem encontrar essa informação como verbo nocional. Aqui é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Ligação. É o quê? De ligar. Por que verbo de ligação? Bora lá. Gente, eu acho que não é nenhum dos dois. Por que, Isabelle? Porque eu acho que não parece ser de ligação, mas também não parece ser de ação. Quando eu digo assim, ó, para que você considere, vamos pensar no seguinte, para que você considere essa caminhada, deixa eu ver aqui a frase direito, peraí, desagradável. Como é que você sabe se ela é agradável ou desagradável? Se você participou dela? Você caminhou, né? Você participou dela. Ele deve ter participado. Então, ele realizou uma ação. Sim ou não? Para que ele determine se a caminhada é agradável ou desagradável, ele, no mínimo, ou ele percorreu todo esse percurso, né? Percorreu o percurso, fica uma redundância, mas ou ele fez todo esse percurso, ele fez essa caminhada, ou ele reconhece esse lugar. Mas ele só sabe se ele tiver a ação de reconhecer, de andar. Eu quero que você pense, Isabelle, o seguinte, e serve para todos vocês, tá? A explicação eu estou dando assim, colocando o nome da Isabelle, mas é para todos vocês. Os verbos de ligação, eles são verbos, digamos que transitório. Eu dei essa aula para vocês falando de verbos de ligação, sim ou não? Nos verbos de ligação, eles parecem verbos transitórios, ações, não ações, mas estados transitórios. Eu estou agora e daqui a pouco eu posso não estar. Quando eu digo assim, ó, ele está doente. Nesse momento ele está doente, daqui a pouco ele pode melhorar. E esse está indica um estado. Um estado. Não é ação. Quando eu digo considerar, ele considerou a caminhada desagradável. Esse considerar significa um estado? Toda vez que vocês tiverem dúvidas em relação a isso, olhem se o resultado desse verbo pode indicar um estado ou uma ação. Nesse caso, considerar a caminhada, ele precisou realizar uma ação até considerar essa caminhada desagradável. E ele só chegou ao resultado do desagradável depois de realizada a ação. Entendidos? Verbo de ação, verbo de ligação. Verbos nocionais ou verbos de ligação. Os verbos de ligação indicam um estado. Nesse caso, considerar é um verbo de ação. Aí eu volto para a frasezinha que está aqui, ó. É um verbo de ação. Ela considerou a caminhada desagradável. Nesse caso, aqui, ó, o desagradável está relacionada com o quê? Com a caminhada ou com o verbo considerar? A caminhada. Com a caminhada. Olha aqui, ó. Vamos lá para a análise
da transitividade do verbo, para eu determinar o que é que eu estou falando do sujeito e o que é que eu estou falando do objeto direto. Considerar. Olhem aqui para esse verbo, ó. Considerar. É um verbo transitivo ou intransitivo? Segundo os conhecimentos que a gente tem sobre transitividade verbal. Considerar. É um verbo transitivo ou intransitivo? Se eu disse assim, ó, ela considerou, tem sentido completo? Não. Não. Se ela não tem sentido completo, esse verbo é transitivo ou intransitivo? Transitivo. 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 É um verbo transitivo porque ele pede um complemento. Perfeito. O complemento é acaminhado ou desagradável? A caminhada. A caminhada. Então, se o complemento é a caminhada, caminhada é o objeto desse verbo aqui. Correto? Aí eu pergunto a vocês, esse objeto é direto ou indireto? É o direto que tem que ser preposição, é? Qual? É o direto que tem que ser preposição? É o indireto que precisa de uma preposição. Então é direto. Então é direto. Muito bonito. Então aqui caminhada é objeto direto. Lá naquele quebra-cabeça que eu mostrei na aula passada para vocês, hoje ainda. Se eu tenho um objeto direto, eu pergunto para vocês, o verbo é transitivo direto ou indireto? Direto. Direto. Olha que coisa linda. Verbo transitivo direto, o complemento é um objeto direto. Mas eu tenho caminhada desagradável. E caminhada se refere... Aliás, desagradável se refere à caminhada, certo? Se caminhada, aqui ó, se o desagradável se refere à caminhada e caminhada é o objeto direto, esse desagradável aqui ó, é predicativo do objeto, porque ele está se relacionando com o objeto e não com o sujeito ela lá, ó. Se essa referência, esse predicativo, estivesse se relacionando com o sujeito, eu teria um predicado, um predicativo do sujeito. Mas nesse caso, como esse predicativo está se relacionando com o objeto, ele é um predicativo do objeto. Se o predicativo se relaciona ao sujeito, diretamente ligado ao sujeito, somente pelo verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito. Mas se eu tenho, como neste caso aqui, ó, um predicativo relacionado ao objeto, aí eu tenho o predicativo do objeto e não do sujeito. Entenderam? E aí, Isabel? Diga o que você precisa que eu fale novamente, que eu falo. Não, tá tudo bem. Vamos lá, a gente vai dar continuidade, mas a qualquer momento vocês podem perguntar, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo, apagar aqui. Pronto. Então vamos lá, ó. Exemplos de predicado verbo nominal. Suzana chegou cansada. Chegou é um verbo de ação e cansada é um predicativo do sujeito, né? Cansada é um adjetivo. Então, aqui eu tenho dois núcleos. Um núcleo da ação verbal e um núcleo de predicação. Por isso que é verbo nominal. Um ligado ao verbo de ação e o nominal porque eu tenho um predicativo em relação ao sujeito. Terminaram. Satisfeitos o trabalho. Terminaram é um verbo de ação, satisfeito é um adjetivo, então é predicativo. Então eu tenho dois núcleos, terminaram e satisfeitos. Considerou a caminhada desagradável. Considerar é um verbo de ação, desagradável é uma predicação em relação à caminhada. E caminhada, como a gente acabou de ver,
é um objeto direto do verbo considerar. Tudo bem aqui? Bora lá. Predicado verbo nominal. Para identificar um predicado verbo nominal, o verbo que indica a ação está expresso na oração. O verbo que indica a ação está expresso na oração. Vocês já viram, né? Chegar, considerar, são verbos de ação e estão lá marcados na oração, estão escritos. Já o verbo que indica estado ou qualidade, por sua vez, está oculto, subentendido. Assim, Suzana chegou caracteriza o verbo nocional, que é o verbo de ação, o qual representa a ação do sujeito, da ação realizada por Suzana. Enquanto que estava cansada, indica o estado do sujeito, onde o verbo não nocional não aparece declarado na frase. Deu para entender o que eu acabei de falar aqui? Enquanto o verbo de ação está claramente marcado na oração, escrito na oração, o verbo de ligação está subentendido. Suzana chegou e estava cansada. Esse verbo de ligação está subentendido nessa oração, mas o verbo de ação está marcado, escrito na oração. Então, eu sei que eu tenho um predicado verbal pelo verbo de ação marcado, e eu tenho um predicado também nominal, porque eu tenho o verbo de ligação subentendido nessa oração. Suzana, é como se tivesse escrito, ó, Suzana chegou e estava cansado. O estava indica o estado que Suzana estava. Entendidos até aqui? Como a gente está terminando, eu não vou nem entrar nessa diferençazinha que eu até falei para vocês sobre isso, mas eu não vou entrar nisso aqui. E olhem aqui a agenda que eu quero que vocês façam. As questões das páginas 263 a 270 do Telares. E a gente faz a discussão delas na próxima aula. Eu continuo para a gente falar sobre esses últimos slides que tem aqui e a gente faz a correção da atividade. Tudo bem, meus amores? Samuel caiu, não está aqui. Façam um print aí da tela, anotem a agenda e qualquer coisa eu estou aqui à disposição, tá? Tudo bem? Beijinhos. Até a próxima aula, tá?